Meus amigos, retornando então das nossas reflexões da primeira parte, comentávamos então sobre essas manifestações do amor de Deus que são mais substanciosas. E é por esta razão que o Evangelho segundo o Espiritismo tem no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e no capítulo 6, o Cristo Consolador. E é por esta razão que nós temos no Espiritismo o Consolador prometido pelo Cristo. É preciso, na medida em que nós atingimos a maturidade espiritual, educar o nosso pensamento, a nossa inteligência e o nosso sentimento para a imortalidade da alma. Não falamos apenas de um processo que envolva a instrução. Instruídos da imortalidade da alma estão todos os encarnados da terra. Todos estão instruídos da imortalidade da alma. Não falamos apenas de algo que diga respeito a incorporar informações novas. Dizemos de um processo educativo que culmina em hábitos novos. Quais os hábitos de um imortal? O que teríamos de alterar na nossa rotina para que ela reflita a imortalidade da alma? Quais hábitos diários precisariam ser construídos em nós, se quisermos viver como um espírito imortal? Pensamos em algumas coisas que aprendemos nesse tesouro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Espiritismo reflete o Evangelho com sabedoria, revive os ensinos de Jesus. O primeiro hábito é aprendermos a avaliar, a discernir como espírito imortal. Isso significa: nenhuma programação espiritual é feita da perspectiva da vida material. Toda programação espiritual é feita da perspectiva do mundo espiritual. Isso significa que, muitas vezes, o espírito experimentando profundo sofrimento no mundo espiritual, planeja uma encarnação que vai durar um mês. Um mês. Quantos amigos queridos, quantos corações queridos no mundo espiritual, que saíram da última existência ou da penúltima através das portas do suicídio, rogam, imploram por uma oportunidade de reconstituírem o seu perispírito lesado. E o mundo espiritual, que age sempre, sempre, por uma lei, pela lei do amor, começa a adotar uma série de providências.
O pai, a mãe são chamados durante o sono físico, ou até mesmo antes, quando a programação foi mais profunda, são chamados, são informados do plano. Porque os espíritos que já atingiram a maturidade espiritual são filhos, no dizer de Jesus, e o filho compartilha com o pai as lutas da evolução. É assim que aquela mãezinha é chamada. Você está disposta a cooperar conosco? Ele vai encarnar e viver 2 meses, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 30. Seu coração de mãe será ralado de dor e de angústia. Você aceita cooperar conosco? Quantas mães perderam os filhos? Não por um karma, mas porque aceitaram cooperar com Deus na construção da regeneração de um espírito em sofrimento. Se transformaram em cooperadoras de Deus. Pensa no paradigma de mãe que nós temos na terra, Maria. Você realmente acredita que o Cristo foi crucificado por karma? Por lei de causa e efeito? Não. Não. Depois de avaliar todas as probabilidades e o endurecimento geral dos espíritos da terra, concluiu o mundo superior que a probabilidade da crucificação era de 99,999999%. Foi necessário então recrutar um coração feminino que tivesse a dignidade de passar pela dor. É assim que se constroem as grandes histórias da evolução espiritual. Mas pensa comigo. Você já viu João de Barro construir o seu ninho? Meses e meses voando, trazendo um pedacinho de terra, um galhozinho, e de minúsculos pedacinhos em minúsculos pedacinhos ele constrói seu ninho, para depois uma tempestade derrubar tudo. Depois que a tempestade tudo arrasa, a natureza é tomada de uma grande força, a força regeneradora da vida, cuja fonte é nosso Pai Supremo. Então, logo cessada a tempestade, os campos voltam a florir. As árvores dão novos ramos, e você vai encontrar o João de Barro, de cabecinha erguida, reconstruindo, com o mesmo ânimo forte, com a mesma confiança, a confiança irrestrita no poder regenerador da vida.
reconstruindo o ninho. Somente nós, os seres humanos, exatamente nós, dotados de inteligência, aureolados pela razão, nos permitimos o desânimo. Somente nós nos permitimos o desalento, a sensação de abandono. Portanto, para sentir os aspectos mais substanciosos do amor de Deus, é preciso preparar o espírito, não para a aflição desnecessária. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, o primeiro item, Kardec faz questão de discernir, e os espíritos são incisivos. A maior parte dos sofrimentos da vida de um encarnado são frutos da sua própria imprevidência, das suas escolhas equivocadas, porque ninguém que constrói sobre areia pode esperar segurança da sua construção. Ninguém. Quantos corações estão construindo relacionamentos com base no dinheiro, em interesses, para depois acordarem desiludidos, com a sensação de que o tempo varreu tudo, e com aquela dor consciencial de que fez as escolhas equivocadas. Quantos hoje amargam a desilusão, a dor de terem se permitido mergulhar no mar da corrupção, porque acreditavam que a felicidade vem daquilo que os recursos materiais podem oferecer, ainda que esses recursos sejam roubados, e hoje acordam desiludidos, com o nome manchado, porque perderam não somente a oportunidade de roubar, perderam a dignidade espiritual. E terão que reconstruí-la. Mas se nós assistimos às manchetes, lemos os jornais, e nos penalizamos com essas pessoas, com esses irmãos e irmãs famosos, qual de nós suportará um exame no nosso passado espiritual? Quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel, o que é um criminoso? Emmanuel respondeu para ele, é qualquer um de nós que foi descoberto, Chico. Porque pode ser que a atual encarnação sua esteja escondendo quem você foi ontem. Porque o Criador não tem a menor intenção de nos constranger. Os processos educativos da vida são regidos pelo amor. Pelo amor. Portanto, o primeiro ponto
que nós precisamos rever. E eis aqui o desafio educativo do Espiritismo. É preciso anotar quais são os nossos valores e as nossas prioridades. Nossos valores e prioridades hoje são prioridades de um imortal? De um espírito imortal? Nós amamos aguardando que os nossos seres amados se transformem em 2 anos, quando o Criador nos ama, aguardando milênios a nossa transformação. Enxergamos na doença do corpo o mal, quando a doença do corpo é o remédio para o espírito doente que encarnou. Há um tempo atrás conversava com um amigo querido, Décio Iandoli, médico, hoje em Campo Grande, da Associação Médico Espírita de lá. Ele é oncologista. E o Décio me disse algo que mexeu com a minha forma de pensar. Porque a maioria dos homens é mole para a doença, não é isso? Dá uma dor de cabeça, já tira licença. Não é isso? Homem para arrancar um dente pede anestesia geral. E o Décio me disse algo. Olha, Haroldo, o que eu já vi de espírito curado morrer num corpo doente, espírito curado morrer num corpo doente. Porque a enfermidade foi a cura. Acontece que nós não vamos chegar num acordo com a providência divina. Por quê? Porque nós estamos olhando ainda como crianças para o conforto e o bem-estar do corpo físico. E o nosso Pai amoroso está olhando para o conforto e o bem-estar do espírito imortal. São inconciliáveis essas perspectivas. Não há acordo possível. Muitas vezes, em detrimento das nossas ilusões, Deus nos oferece a verdade do Espírito. Porque a felicidade genuína do Espírito imortal é uma felicidade que não encontra variação, porque não está vinculada à matéria. É assim que, durante todo o trabalho de Chico Xavier com as mães que perderam um filho, a lição era sempre uma: nem sempre é possível estarmos juntos na viagem. Mas há uma promessa: estaremos todos juntos na chegada.
estaremos todos juntos na chegada. A dor de quem perdeu um ente querido não vai cessar. O Consolador prometido não vai tirar a sua dor. Ela vai continuar crescendo. Se aprofundando. O que o Consolador prometido fará por você é te livrar do desespero, da revolta, da inconformação. Ouvi uma história do Orlando, querido médium, amigo, educado pelo Chico, que ele aguardava para entrar na casinha do Chico, porque na noite anterior o Chico havia convidado ele para almoçar. Orlando, almoça comigo, meu filho. Isso lá para as 3 da manhã, né? Almoça comigo daqui a pouco, né? Porque com o Chico era assim, né? Atendia até 5 da manhã. Dormia 1 hora, recebia uma transfusão de fluido vital e acordava. E ele ficou na porta, porque a casa era pequena, né? Não dava para entrar todo mundo. Então tinha que ter um controle. Ele está esperando, junto com algumas pessoas que haviam sido convidadas para almoçar com o Chico. E para ao lado dele uma senhora de meia idade, muito magra, com um sofrimento e uma dor estampados no corpo, um olhar de profundo desespero, alguém prestes a perder a força de ficar de pé. Ele percebendo, falou: senhora, a senhora veio para entrar aqui? Porque a entrada aqui no almoço é restrita, mas à noite a senhora pode ir ao grupo. Ela disse assim: escuta, eu preciso falar com Chico Xavier agora. Meteu a mão na bolsa, tirou um saquinho cheio de chumbinho e falou: porque senão eu vou engolir isso aqui e vou me matar. Ele então: mas o que está acontecendo? Eu perdi meu filho. Ele então teve que tomar uma decisão relâmpago. Eu vou deixar ela entrar no meu lugar, porque eu sempre venho aqui. Eu deixo ela entrar, porque ela vai se matar, e eu não vou conseguir me perdoar. Tem um espírita, médium. E aí então, abriu a porta, e a pessoa que selecionava começou a colocar as pessoas. Fulano, aí foi entrando, e ele chegou com ela, a pessoa: Orlando, você entra. E aí chamaram essa pessoa, ela olhou para trás. Porque ele entrou para trás, ela falou: entra. Colocou ela. Falou: entra e vai embora. Esconde lá dentro. Vai. E aí chamou ele de novo, ele entrou, e ele ficou com aquilo na consciência. Nossa, e agora, né? Vamos descobrir. A hora do almoço, o de sempre. A comida posta, o Chico esperava todo mundo colocar o prato. A hora que acabava o último do prato, ele estava aqui. Senta, para encaminhar. Enquanto o último não colocava a comida, ele não comia. A hora que o Orlando pôs a comida, ele falou assim: Orlando, vem cá, meu filho. Ele falou: ih, me descobriu. Ninguém esconde nada do Chico, já me descobriu.
O Chico falou para ele: fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. E começaram a passar umas pessoas. De repente, no fim da fila, aponta a senhora. O Chico olha para ele e fala assim: Orlando, está vendo aquela senhora lá no final da fila? Ele já baixou a cabeça e falou: estou vendo, Chico. Traz ela aqui, meu filho. Ali ele já estava tremendo. Pronto. Foi lá, buscou a senhora. Quando ela chegou de frente do Chico, o Chico falou: minha filha, qual a razão desse sofrimento? Por que esse desespero, minha filha? Por quê? A sua mãe está aqui, Ambrosina. Ela recebeu seu filho. Aliás, é seu nome, não é Ambrosina? Vamos confiar, minha filha. Vamos confiar. A sua mãe lhe pede. Confia. E hoje à noite você volta. Quem sabe você não tem uma mensagem do seu filho. Os olhos dessa senhora se encheram de esperança. À noite ela retornou. A primeira mensagem foi do filho. Mas tinha mais nome do que um catálogo telefônico, aqueles antigos, né, que hoje não tem mais, né? Era a prova irrefutável da sobrevivência. Ela recebeu a mensagem, deu oportunidade para a vazão dos seus sentimentos, pegou a mensagem abraçada, viu que o Orlando estava no grupo, chamou ele e falou assim: eu quero que você seja testemunha disso, vem comigo. Abriu a bolsa dela perto do lixo, começou a tirar remédio e jogar no lixo, pegou o saquinho com um chumbinho e falou assim: eu não preciso mais disso. Jogou e abraçou a mensagem. Eis o Consolador prometido. Porque o filho foi devolvido? A morte do filho foi desfeita? Ela vai encontrar o filho? Ela vai chegar em casa e poder dar um cheirinho nele? Não. Então não foi a dor que foi tirada, foi o desespero. Não foi a dificuldade que foi removida, foi a falta de perspectiva. É isso que o Consolador prometido tem a nos oferecer. Esperança, resiliência, resignação. O conforto de que todo mal é súbito. Permanente só o bem e a felicidade. Todo mal é súbito. É uma travessia. É uma travessia. Nós precisamos do consolo do Espiritismo para a travessia. Ou como disse a poesia declamada aqui, o canto fica, a dor passa.
Passa. Toda. Porque Deus tem muito mais a nos oferecer do que a dor. Muito mais. Mas é provável que as nossas mãos não tenham a dignidade de receber. Por isso, a dor há de fazer o trabalho de dignificar nossa alma. Há muitos séculos atrás, encarnou um espírito na terra. Possivelmente, há aqui uma especulação, pura especulação, na sua última encarnação. Naquela encarnação em que você faz o fechamento. Que se torna o espírito na sua última encarnação? Bem-aventurado, espírito puro, puro espírito. Encarna esse espírito em um momento difícil da história planetária. E um momento de infância espiritual da humanidade. E ele experimenta o que os espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: o abandono afetivo. Os espíritos dizem assim: muitos passam pela prova da carência material, passam heroicamente. Muitos suportam a prova da enfermidade, mas quando toca nas questões do coração, sucumbem. Esse espírito encarna, é abandonado e escorraçado pelo próprio pai. Que expulsa ele e sua mãe de dentro de casa. O seu irmão querido assiste regozijando com a dor do próprio irmão. Ele e a mãe saem sem nada. Enfrentam o abandono, reconstroem a vida do nada, em uma época difícil, em que se você não tivesse uma família, mal você sobrevivia. Nós estamos falando de quase 2000 anos antes de Cristo. Ele experimenta a rejeição, o abandono, a fome, o preconceito, porque a sua mãe não era a mãe principal. Numa época de poligamia, a sua mãe era a esposa número X. Ele vence a provação rude do afeto, as dores do coração, que são as dores mais profundas.
ao final da existência, seu irmão arrependido o busca para pedir perdão, e ele perdoa o irmão. Os séculos passam. Um dia, o Cristo desejoso de construir um hospital psiquiátrico para receber espíritos atormentados, alguns em estado de demência espiritual. Quando toma a decisão de construir esse hospital, chama esse espírito, que foi rejeitado, que sabe a dor do abandono afetivo, para ser o líder, o presidente, o coordenador desse hospital. O hospital é o Brasil, o coordenador é o anjo Ismael. Ismael, filho de Abraão, irmão de Isaque. Governador espiritual do Brasil. Brasil, o grande hospital onde Jesus cura espíritos dementes. Espíritos que assassinaram na noite de São Bartolomeu. Espíritos que mataram com espada em nome de Jesus nas cruzadas. Espíritos que assinaram em nome de Jesus sentenças na Inquisição. Espíritos que provocaram o empobrecimento, provocaram a perseguição, mataram crianças, mulheres, para dominar aldeias. Espíritos que espalharam o sofrimento, a miséria. Espíritos que causaram em outros um medo terrível da cruz de Jesus, porque em nome da cruz, eles entravam em lares, matavam crianças, mulheres, espoliavam os bens e ainda faziam o sinal da cruz. Espíritos que gemiam nas regiões tenebrosas do mundo espiritual, clamando por uma oportunidade, mas pedindo: não me mandem de volta para as terras onde eu errei. O Cristo chama Ismael e diz: Ismael, vá lá e erga a tua bandeira. A tua bandeira, Deus, Cristo e caridade, e traz esses espíritos para o meu hospital. Traz. Eu tenho certeza que eu estava no grupo. Aí você dirá: mas alguns estão repetindo o mesmo erro. Paciência. E você? E você? Porque essa nação só é um coração, porque o coração é o que acolhe,
Ismael só é o governador porque só sabe acolher quem experimentou a rejeição. Entende o que a dor faz com o espírito? A dor enobrece. A dor, quando não provocada pela nossa imprevidência. Porque tem sofrimento que não faz nada por você, só te atrapalha. Porque é sofrimento fruto da imprudência. Esse aí não acrescenta nada. Ele só reforça o que você já sabia. Não basta sofrer. Espírito superior não sofre à toa. Ele só sofre aquilo que ele não provocou. A primeira pergunta que nós temos que fazer diante do sofrimento é: fui eu que provoquei? Aí você olha e fala: ih, fui. Nossa. 0-0. Isso aí não conta gol. Não conta. Não conta. Mas quando é aquela dor que a vida te traz e coloca no seu caminho, na sua porta, ela vem com endereço, CEP, CPF, carteira de identidade, mas fique tranquilo, vem com data de validade também, vem com data para acabar, é posta na sua porta, e você acolhe com resignação. Nessa hora, se a obra educativa do Espiritismo alcançou a tua alma, se a obra educativa do Espiritismo alcançou a tua alma, você saberá ver bênção onde todos veem sombra. Nessa hora, a presença de Deus será mais intensa ao redor dos teus passos. Porque agora, você não é mais uma criança espiritual que necessita de dormir no meio da manhã, no meio da tarde, de fruta raspadinha, de leite nã, de papinha. Agora, você é um filho e uma filha amados, que sabem do amor infinito de Deus e dos seus desígnios soberanos, sempre a seu favor, sempre a nosso favor. Porque qual pai em que o filho lhe pedindo pão lhe dá pedra? Ou qual pai em que o filho lhe pedindo peixe lhe dá uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá nosso Pai que está no céu? O problema aqui é que você está olhando e vendo pão, Deus está vendo pedra. Percebem? O imortal vê mais além. O imortal vê mais além. Algumas criaturas encarnadas nesse país, eu não vou citar nome, envolvidas em situação de poder e de riqueza, encarnaram. O dia em que elas voltaram, porque as experiências precisam ser recicladas, até você aprender a lidar com elas. O dia em que esses corações
chegaram de novo no poder e começaram a lidar com o dinheiro, os espíritos que os amam no mundo espiritual ficaram pálidos e começaram a tremer. Começaram a tremer no mundo espiritual. Será que agora vai? E hoje, enquanto nós estamos aplaudindo a queda, eles estão chorando. Porque na transição planetária, é 1 milhão de vezes mais difícil reconstruir destino. A fila da encarnação está muito maior do que aquela que estava aqui no passado. Os espíritos estão dizendo assim, hoje, a coisa mais fácil é conseguir moratória para continuar encarnado. A pessoa não está conseguindo nem andar mais, fala, quero uma moratória, está dada. Quanto tempo? Vai viver até 115. De tão difícil que está encarnar. Então a pessoa fala, eu queria viver. Filho, há cento e quantos anos? Cento e quantos? 150? 150 não dá, porque milagre também a gente não faz, mas vamos até uns 110. Pode pedir moratória, que estão dando de graça. O difícil está reencarnar. Porque a conjuntura não está fácil. Então esses amigos espirituais choram. Você pode estar festejando. Aquela oportunidade em que veio a prosperidade, você fala, nossa, Deus olhou para mim. Quem está guiando a tua evolução está com a lágrima derramando. Falando, será que eu perco ele agora? Ou ele vai continuar junto de mim? Não é? E não imaginem. Aí você fala, eu nunca vou ser presidente mesmo. Não, não é presidente da república não. Às vezes é a presidência da casa espírita. Trabalhou 40 anos. Aí vai assumir a presidência da casa espírita, os espíritos estão tremendo. Ai meu Deus do céu. Nossa Senhora. É necessário mesmo ele ser presidente? Tem que passar pela experiência. Ai meu Jesus, será que vai pôr 40 anos de trabalho a Jesus a perder? Entende? Porque tem coração que coloca a encarnação a perder, porque tornou coordenador da campanha do quilo. Entende? Você não sabe. Você não sabe onde a sua alma caiu dezenas de vezes. Você não sabe. Graças a Deus. Que não sabe. Sabe por quê? Se você soubesse, você ia se afastar, mas não por espontaneidade, por constrangimento. Ninguém pode evoluir por constrangimento. Nós temos que evoluir por vontade consciente. Nós não sabemos onde tombamos. E não é um tombo simples. Vou contar um segredo, já que está só entre nós aqui, né? Principalmente a turma espírita. Porque a turma espírita é a turma que tombou sofisticadamente. Percebe, gente? É a turma sofisticada, aquela turma que cai com classe. É uma ironia divina. A pessoa fala assim, que coisa linda, ele traduziu o Novo Testamento, os amigos falam assim,
Nossa Senhora. Se você soubesse quem que é a figura, deturpou tudo. É preciso então abrir nosso coração para as profundas expressões de amor que Deus tem a oferecer a filhos adultos. Porque quem aqui não se sentiu amado com um puxão de orelha de uma mãe ou de um pai? Você já está velho, ele chega e fala assim: que isso, filho? Agora você exagerou. Quem aqui já não passou por isso? Aí você tem que abaixar a cabeça diante da avó, do avô, da mãe, do pai, ou de alguém que exerceu esse papel e falar: não, você tem razão, eu dei uma exagerada. Isso não é amor? Isso não é amor? Para encerrar. Tem que encerrar. Mas encerrar dizendo: nós estamos mergulhados no amor. Deus é a inteligência suprema, mas nós estamos no amor. Quem dirige a inteligência de Deus é o amor dele. Olha isso. Não é a inteligência de Deus que dirige o seu amor. É o seu amor que dirige a sua inteligência. Por isso ela é suprema. Porque só tem inteligência qualificada quem ama. É o amor de Deus quem comanda a sua inteligência suprema. Mas é um amor maduro. É um amor imortal. Deus não vai simplesmente construir com você para 1 ano, 2. Deus quer construir com você coisas eternas. Eternas. Por exemplo, quem te ama vai te amar para sempre. Sabe o que é para sempre? Para sempre. Daqui 3 bilhões de anos você vai estar falando assim: para sempre. Para sempre. Nossos laços afetivos são para sempre. Para sempre. Você vai ter centenas de milhares de corpos, mas não vai perder seus laços afetivos. Você vai encarnar centenas de vezes e não vai perder suas conquistas espirituais. É esse o Pai que nós temos. Um Pai que constrói para a eternidade. Portanto, chegou a hora de nós permitirmos que o Consolador prometido, faça aquilo que Kardec nos disse. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Bem sentido, nos conduz à transformação. Chegou a hora de deixar que o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, te faça sentir-se amado por Deus, independentemente do que está acontecendo à sua volta. Porque acredite, se você estivesse sozinho, você já teria sucumbido. Se você não estivesse sob a tutela, você já teria sido tragado pelo sofrimento.
Mas nós temos um Pai de amor. Ele não é um Pai que nos tira da dor. Ele é um Pai que nos guia na travessia da dor. Sigamos. Vocês estão comigo, eu estou com vocês. Nós estamos juntos. Nós somos peregrinos na carne. Até breve. Quem chegar primeiro no mundo espiritual, manda um alô. Muito obrigado.